essa busca por alianças para o segundo turno, estamos falando muito aqui, né, entre Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, é tema também da nossa entrevista com o cientista político Rafael Cortez. Vamos cumprimentá-lo e já fazer a primeira pergunta. Tudo bem, professor? Boa tarde. O senhor está acompanhando de perto aí esse desenrolar, né? Estas alianças agora e o fim do primeiro turno é agora mesmo, essa semana. O senhor acha que podem redundar objetivamente em votos? Boa tarde, Sidney, Luciana, todo mundo que está ouvindo a CNN, é um prazer estar conversando com vocês. E potencialmente sim, esses palanques podem se traduzir em votos. Eu acho que mais aqueles palanques que efetivamente vão trabalhar na campanha do que aqueles que simplesmente apontam votos e depois não estão mais de perto, seja na campanha do ex-presidente Lula ou na campanha do presidente Bolsonaro. Mas, de todo modo, ainda que venha esses votos, eles precisam ser construídos, né? Não é da noite para o dia que esse voto vai aparecer. O presidente Bolsonaro focou as suas atenções, num primeiro momento, nos governadores dos maiores colégios eleitorais, enquanto o ex-presidente Lula nos nomes que não conseguiram passar para o segundo turno. Então, está razoavelmente equilibrado. O problema para a candidatura de reeleição é que ela larga atrás a partir dos resultados do primeiro turno. Então, o fluxo de votos para migrarem para Bolsonaro vai precisar ser muito intenso se o presidente quiser fazer a virada, o que seria algo inédito nas disputas presidenciais no Brasil. Rafael, eu queria saber o peso dos palanques nos 4 maiores colégios eleitorais. 2 deles, que estão com o presidente Jair Bolsonaro, a eleição já foi encerrada no primeiro turno, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Eu falo, estão os governadores. E outros 2, um está mais ao lado do presidente Lula, que é Bahia, e outro também, o presidente Lula vai ter um palanque também aqui, junto com o presidente Jair Bolsonaro. Qual é a diferença? Qual é o peso de ter um palanque onde a eleição já se encerrou para governador, o governador já meio que descansou, e em outras 2 cidades, ou 2 estados onde ainda teremos eleição, onde está todo mundo com sangue quente? Essa pergunta é importante, Luciano, porque é um dos condicionantes dessa transferência potencial de votos, tem justamente a ver com o status da competição estadual. Então, as eleições em que já se encerraram no nível estadual e só falta presidencial, em tese, tende a haver uma abstenção maior. Então, o trabalho para transformar votos nesses estados acaba sendo maior, como vai ser os casos, por exemplo, de Minas Gerais e do próprio Rio de Janeiro, que já encerraram a disputa aqui no primeiro turno para governador. Isso tira um pouco a motivação e a mobilização do eleitorado. E como a taxa de abstenção pode ser um fator importante, pensando no resultado, isso pode realmente fazer diferença. A campanha do presidente Bolsonaro, por exemplo, ela precisa não só convencer o eleitor, uma parcela dele, a migrar de Lula para Bolsonaro, mas ele precisa convencer também o eleitor a ir votar, para ele aumentar o estoque de votos que é passível de mudança. Em estados em que vai ter segundo turno, o próprio candidato, o próprio palanque está fazendo campanha e o eleitorado está recebendo a ideia, está percebendo a política de forma mais próxima, incentivando a esse comparecimento. Professor, uma coisa é pedir voto para si próprio, né? Vamos imaginar assim, um candidato a governador. Ele, estando no poder, é o caso do governador Zema, em Minas Gerais, foi o caso também do governador de São Paulo, né, que estava na condição de candidato. A outra coisa, os 2 governadores, mas pedindo voto para Bolsonaro, para uma outra pessoa, né? Nem quero colocar o caso Tarcísio de São Paulo, não. O senhor acha que transfere voto? Consegue? Quem tem a máquina tem mais força, por exemplo, do que a Tebet e o Ciro, que não tem os governos na mão nesse momento? Isso ajuda, embora a gente não seja só isso. Acho que são vários fatores que condicionam essa transferência potencial de votos. Primeiro é esse que você mencionou, estar no governo, ter o controle da máquina e, portanto, poder operar a política melhor. Mas um fator também muito importante é o histórico da relação desses candidatos. No caso, por exemplo, de Minas Gerais, o Zema fez uma campanha com alguma equidistância, né, em relação a Lula ou Bolsonaro. Embora o Zema seja associado à direita, também não tem muita novidade. Então não é trivial para um sujeito
que fez campanha, em alguns casos até muito próximo ao ex-presidente Lula, agora vir pedir votos, em certo sentido, ao contrário. Então, o histórico, né, de como cada candidato foi construindo a sua campanha é também muito importante. Agora, de novo, eles precisam dialogar, não é com o eleitorado que já é deles, porque esse eleitor já votou Bolsonaro. O desafio do Zema, então, é conversar com o eleitor que votou de Lula, um eleitor que provavelmente uma parte dele votou, no caso de Minas Gerais, o Calil, o que limita um pouco esse potencial de votos. Ou seja, é importante ter palanque? É importante ter palanque. A eleição vai ser resolvida pelos palanques? Me parece que não. Terão outros fatores mais importantes para esse segundo turno. Professor, eu queria ouvir também sobre o peso da religiosidade nesta eleição. Não sei se o senhor consegue comparar com outros pleitos, outras eleições presidenciais especificamente. A impressão que eu tenho é que a gente tem um peso imenso nesta eleição agora, na busca por votos de evangélicos e católicos, especialmente essas duas denominações que estão maior presentes aqui na nossa sociedade. E estamos vendo também uma espécie de guerra religiosa nas redes sociais. Qual é o peso dessa religiosidade? O senhor já viu algo parecido com isso? O primeiro ponto é notar que existe esse peso, né? É crescente. Acho que a partir de 18 ganhou uma outra intensidade. Se a gente olhava nas eleições anteriores, quem vencia a eleição presidencial vencia entre todos os segmentos religiosos. Isso foi mudando aos poucos, em 18 isso ficou muito forte, e agora, em 2022, a gente está assistindo talvez o auge desse debate moral e da mobilização política a partir das filiações religiosas, com participação de atores importantes dentro dessas respectivas comunidades. Então, é sim um fator relevante, as pesquisas mostram que o eleitorado evangélico diverge de outros grupos de eleitores em relação à percepção sobre o governo Bolsonaro. Então, por alguma razão, o eleitor evangélico gosta mais do governo Bolsonaro do que a média de outros segmentos. Isso ajuda a mobilização e talvez tenha sido um grande destaque nessa transição de primeiro ou de segundo turno. A campanha em torno dessas questões no âmbito moral, o papel dos influencers religiosos, enfim, tem afetado uma parcela desse debate até razoavelmente mal colocado, para não dizer o mínimo, né? Mas não adianta, isso vai ser um item aí que as campanhas vão ter que pensar em desenvolver uma estratégia para dialogar com esse eleitorado. Nós conversamos e agradecemos a participação do cientista político Rafael Cortez aqui no Visão CNN. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço, Sidney e Luciana, e uma boa tarde a todos os telespectadores da CNN. Boa tarde.